Capítulo 762, Pérola Óssea da Vida Profunda. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. A terra tremeu e continuou em colapso. Aqueles monstros negros, do tamanho de um homem, surgiram em grande número. Dentes e garras afiadas cintilaram com um brilho frio que fez com que o coração sentisse medo. Uma flutuação de energia vaga, mas extremamente poderosa, foi emitida. Esses monstros claramente possuíam um vasto poder. No entanto, aqueles da seita do Dao claramente não foram os únicos que foram atacados por esses monstros chamados formigas diabólicas. Logo após o tumulto inicial, algumas exclamações também foram ouvidas ao longe. Depois disso, alguns gritos miseráveis soaram. Era provável que alguém já tivesse sido morto. Em um instante, essa área das planícies negras desoladas havia se tornado extremamente caótica. Bang bang bang. Lindong segurava a árvore negra em sua mão. Uma força feroz e violenta se desdobrou enquanto ela girava. Ela bateu diretamente nas formigas diabólicas, que os atacavam, até não restar um só osso inteiro em seus corpos. Embora seu ataque fosse feroz, as formigas demoníacas também não tinham medo da morte. Elas continuaram a atacar de todas as direções. Seus números fizeram Lindong franzir o rosto profundamente. Após o pânico inicial, os discípulos da seita do Dao começaram a mostrar a força de uma super seita. Eles cooperaram uns com os outros e bloquearam os ataques das formigas diabólicas. No entanto, alguns discípulos ainda acabaram sendo feridos. Mas, felizmente, suas vidas não estavam ameaçadas. Essas formigas diabólicas estão em grande número. Além disso, seu corpo é extremamente espesso e duro. Se gastarmos mais tempo lutando contra elas, é provável que viremos comidas quando nosso poder Yuan estiver esgotado. Ling Xiao franziu sua testa quando falou sobre este ponto. Ela murmurou. No entanto, porque eles apareceram nas partes externas da região única do diabo. Normalmente, as formigas diabólicas só aparecem nas áreas mais centrais. Será muito difícil para nós abrirmos um caminho para sair daqui. Lindong observou o denso mar negro de formigas e sentiu uma dor de cabeça. Era inesperado que eles acabassem encontrando uma situação tão problemática no momento em que entrassem na região única do diabo. Os perigos da região única do diabo fizeram de fato jus à sua reputação. Se ele estivesse sozinho, naturalmente não seria difícil escapar. No entanto, ele claramente precisava proteger os outros discípulos da seita do Dao. Ling Xiao e Wang Yan também franziram o rosto. Seus olhos cintilaram enquanto eles continuavam a pensar em um plano de fuga. Estas malditas coisas. Porque todas elas estão vindo na minha direção. Enquanto eles estavam em pensamento profundo, Ling Wan gritou enquanto seu pequeno rosto ficava um pouco verde. Os olhos do grupo de Lindong se desviaram quando ouviram isso. Eles descobriram que aquelas formigas diabólicas estavam continuamente se aproximando da localização de Ling Wan. Os dentes e as garras afiadas que poderiam facilmente rasgar a armadura dourada do Nirvana de um especialista no sexto estágio Nirvana Yuan foram apontados de todas as direções para seus pontos vitais. Mas isso, Lindong ficou um pouco assustado. Logo depois, os seus olhos tremeluziram. Estas formigas diabólicas não possuíam grande inteligência. No entanto, seu alvo era invulgarmente claro. Ling Wan não era mais forte dentro deste grupo deles. No entanto, porque essas formigas estavam tão empenhadas em matá-la? Seriam seus instintos, elas sentiram que Ling Wan era a mais perigosa deste grupo. Lindong franziu a testa. Apesar de Ling Wan ser uma reencarnada, ela claramente ainda não tinha despertado. Ele não acreditava que esses seres de baixa inteligência pudessem descobrir essa sua identidade extremamente escondida. Entretanto, se não fosse por causa do seu status de reencarnada, então qual seria a razão? Os olhos de Lindong brilharam rapidamente. No momento seguinte, suas pupilas encolheram de repente. Além de sua identidade de reencarnada, Ling Wan parecia possuir algo que eles não possuíam. Era sua capacidade de ataque sônico. Wan, use seu ataque de onda sônica para hipnotizá-los. O corpo de Lindong se moveu e apareceu ao lado de Ling Wan.
A árvore negra foi balançada violentamente, esmagando um par de formigas diabólicas no lodo. Ao mesmo tempo que ele falava em voz baixa. Minha hipnose por ondas sonoras pode ser completamente ignorada, desde que a energia mental dela seja um pouco mais forte que a minha. Ling Wanwan ficou assustada momentaneamente enquanto ela respondia. Estas coisas não possuem nenhuma energia mental. Podem ser bestas terríveis para os outros, mas não possuem nenhuma capacidade de defesa contra você. Lin Dong disse. Quando ele partiu essas formigas diabólicas em pedaços mais cedo, ele foi capaz de sentir que elas não possuíam nem um pouquinho de energia mental em seus corpos. Ling Wanwan hesitou por um momento antes de finalmente acenar com a cabeça. Imediatamente, ela acenou sua mão suavemente. Uma antiga cítara verde esmeralda apareceu como um flash. Seus dedos gentilmente dedilharam as cordas e uma suave música se propagou da cítara rapidamente, enquanto era acompanhada por uma estranha flutuação. Bam 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 bam. No momento em que a música da cítara apareceu, Lin Dong e os outros viram imediatamente que aquelas formigas diabólicas, que originalmente atacavam ferozmente, haviam diminuído a velocidade. No final, elas tombaram diretamente com um som estridente. Todos ficaram momentaneamente atordoados enquanto observavam a maré de formigas que originalmente os tinha feito cair em uma situação perigosa, ficando tão impotentes contra o som da cítara. De fato, era verdade que tudo no mundo tinha algo que se contrapõe e que mutuamente se neutraliza. Quem poderia imaginar que essa maré de formigas, com a qual Lin Dong e os demais não se atreviam a enfrentar e só podiam recuar em resposta, seria na verdade completamente derrotada pela música de cítara de Ling Wanwan. Vamos! Vamos! Lin Dong, Ling Xiao e os demais suspiraram de alívio. Ling Xiao soltou um grito suave e rapidamente levou o grupo para um local mais seguro. Grande irmã, parece haver algo no subsolo. No entanto, Ling Wanwan de repente falou hesitantemente no momento em que planejavam aproveitar esta oportunidade para deixar este lugar. Oh! Lin Dong, Ling Xiao e Wang Yan ficaram momentaneamente surpresos. Seus passos também diminuíram. Depois disso, eles lançaram seus olhos duvidosos em direção a Yin Wanwan. Ling Wanwan franziu levemente as sobrancelhas. De repente, sua mão passou pelas cordas da cítara quando uma onda sônica propagou diretamente dela. Depois disso, todo mundo viu como a maré negra que surgira do subsolo agia como se tivesse uma grande mão a separando aberta, revelando o negro solo abaixo. A maré de formigas se separou, revelando uma grande rocha marrom no fundo do solo. Nesse momento, havia duas figuras sentadas na rocha. Esses são o grupo de Lin Dong. Ficou surpreso ao contemplar as figuras sentadas no subsolo. Depois de uma inspeção mais minuciosa, eles descobriram que pareciam ser alguns corpos mumificados. Lin Dong, olhe para o dantian desses cadáveres. Ling Xiao disse suavemente. Os olhos de Lin Dong observaram. Imediatamente, suas pupilas encolheram. Ele podia ver um aglomerado de luz branca no dantian daqueles cadáveres. Dentro dessas luzes brancas, parecia haver uma pílula que girava inconstantemente. Um tipo majestoso que da vida que fazia com que a expressão fosse ligeiramente alterada era emitida a partir dele. Esta é ponto. A pérola óssea da vida profunda. Porra, esses cadáveres mumificados provavelmente eram especialistas no avançado estágio da vida profunda ou até no perfeito estágio da vida profunda. As emoções também surgiram no rosto de Wang Yan neste momento. Sua voz baixa continha um forte choque. Pérola óssea da vida profunda. Só se formaria quando a força vital dentro do corpo de um praticante no estágio avançado de vida profunda ou de um praticante no perfeito estágio da vida profunda não se dissipasse após a morte. Ela continha um ki da vida bastante vigoroso dentro dela e atraía um grande fascínio para aqueles que estão no auge do nono estágio Nirvana. Se alguém tivesse sorte o suficiente, poderia até ser capaz de usá-la para tocar a porta do estágio de vida profunda. Estas pérolas definitivamente seriam extremamente raras no mundo exterior. Mas, inesperadamente, eles tinham se deparado com elas logo depois de terem entrado na região única do diabo.
Até mesmo os olhos de Lindong tinham uma expressão ardente e escaldante dentro deles, quando confrontados com tal tesouro. Não é de se admirar que um mar de formigas em tal escala tivesse surgido neste lugar. Elas estavam aqui por causa das pérolas ósseas da vida profunda e Ying Xiao chegou a um súbito entendimento. Vamos levá-las. Wang Yan olhou em direção a Lindong e Ying Xiao. Os dois últimos trocaram olhares, antes de ranger levemente os dentes e acenar com a cabeça. Como eles tinham encontrado tais tesouros, não havia razão para desistir deles facilmente. Ying observou os três indivíduos empolgados, e hesitou por um momento. Enquanto aqueles grandes olhos dela observavam os cadáveres, um mal-estar passou por eles por algum motivo desconhecido. Swoosh! No entanto, justamente quando Lindong e os outros tinham se decidido e se preparava para agir, um som de espada extremamente ensurdecedor apareceu de repente a uma certa distância. Depois disso, todos da seita do Dao se assustaram. Eles viram uma luz brilhante surgindo na distância. A luz se transformou diretamente numa enorme espada de luz, enquanto um assobio de espada que furava os ouvidos se propagava por todo o local. Imediatamente, ela rasgou o mar de formigas com uma velocidade chocante e apareceu no ar acima do grupo de Lindong. Os membros da seita da espada. Os olhos de Lindong imediatamente se estreitaram quando ele viu a espada de luz que tinha aparecido de repente. Eu estava me perguntando por que um mar de formigas de tal escala tinha aparecido nas partes externas da região única do diabo. Acontece que não é sem razão. A espada leve no ar foi diminuindo gradualmente, revelando um grande grupo de pessoas. Um homem vestido de cinza olhou sorridentemente para o grupo de Lindong da frente do grupo. Depois disso, ele girou os olhos e olhou para os cadáveres na rocha marrom com os olhos ardentes e quentes. Os muitos discípulos da seita do Dao também revelaram uma expressão cautelosa em seus olhos devido à chegada dos discípulos da seita espada. Uma poderosa flutuação de poder Yuan surgia lentamente. O homem vestido de cinza olhou para o grupo de Lindong. Seus olhos cintilaram antes de rir. Eu sou Shui Ling da seita espada. Amigos da seita do Dao, podemos dividir essas pérolas ósseas da vida profunda igualmente.